Pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o Vasco empatou com Volta Redonda por 2-2, com 2 gols marcados por Pablo Verratti, e segue invicto no Campeonato Estadual. Porém, essa partida parece que deixa um recado de que o time mostrou muito nas primeiras rodadas contra equipes mais fracas, e agora contra a primeira equipe tida como forte, que é o Volta Redonda, parece ter tido dificuldades que não se esperava que fosse ter. Bom, fato é que a tabela do Carioca foi um pouco, não diria trágica, mas um pouco importante nesse processo da gente conseguir vislumbrar aquilo que esse time é capaz de fazer. Porque a gente teve as primeiras 3 rodadas, equipes consideradas fracas, o Nova Iguaçu até, pô, beleza, tem esse histórico recente contra o Vasco, mas não tem um elenco forte, não chega como chegou no ano passado, por exemplo, com força para bater na semifinal, né, do estadual. Pegou o Bangu, que está sendo o pior time do campeonato até agora, não por acaso, e o Boa Vista, que até tem um projeto esportivo interessante. Não acho que, por exemplo, vem para brigar para rebaixamento, mas também não vai brigar para top 3, por exemplo. E aí depois pega a Portuguesa, não, pega o Madureira, aliás, que também, longe de ser uma equipe para brigar pela semifinal. Pega a Portuguesa, também, de novo, longe de ser essa equipe que vai brigar por uma coisa maior do que, de repente, não estar no rebaixamento, né? E o Maricá, que até, beleza, vinha com um bom desempenho numericamente falando, mas que não produzia tanto assim. Eu não estou desmerecendo os resultados. Fato é que, contra a primeira equipe minimamente organizada, eu até alertava isso aqui no pré-jogo, o Volta Redonda é longe de ser aquelas equipes que são facilmente vencíveis do Carioca, né? Não consegue impor seu jogo da maneira fluida. E óbvio que também passa muito pela falta de sorte. Os 2 gols que o Vasco sofre, o primeiro é um gol contra do João Vitor, né? Então, só por aí já temos aqui um nome para colocar na mesa, João Vitor. Obviamente não foi a culpa dele total no lance, enfim, o meio-campo fez uma marcação muito passiva. O ataque do Volta Redonda conseguiu se projetar muito bem ao ataque e não teve dificuldades para poder colocar o João Vitor numa situação em que, mesmo fazendo o corte assertivamente, acaba fazendo um gol contra. Mas aí o segundo gol, na minha opinião, uma falha de marcação do Lucas Oliveira, que erra o corte e permite que o Bruno Barra fique dentro da área para conseguir... Na verdade, perdão, corrigindo, não é que ele permite que o Bruno Barra fique, ele impede a obstrução do chute do Bruno Barra. E aí o Léo Jardim, que dá para dizer também que falhou, tecnicamente, sim, mas creio eu que esperava que o Lucas fosse interceptar essa bola, mas não interceptou e a bola foi ao fundo da rede e tal. O Verratti, mais uma vez, mostrando toda a estrela que tem. Ele é um goleador nato e não tem muito para onde correr, acho que a definição dele é por aí mesmo. É até um pouco raso, porque eu gosto muito dele como jogador, mas nada grita mais Verratti do que essa, goleador nato. Você taca qualquer bola na área e ele gera perigo de gol, e é simples assim. Então, mais uma vez, 2 gols, chegou ao quinto na temporada, 5 gols em 4 jogos, é um dos artilheiros do campeonato, se eu não me engano até é o artilheiro isolado, mas eu não vou cravar aqui porque eu não tenho certeza. E acho que fica o recado de que esse time ele é muito limitado ofensivamente. Até aqui a gente só tinha tido vitórias com o Fábio Carille, né? Teve a vitória contra o Madureira por 2-0, a goleada em 4-1 contra a Portuguesa, a vitória por 1-0 contra o Maricá, e agora esse empate contra o Volta Redonda. Seguro dizer que foi o jogo, desde que o Fábio Carille assumiu de fato, em que o Vasco teve mais dificuldades. Então, de novo, primeira equipe minimamente forte, né? Volta Redonda vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano, e é uma boa equipe, apesar de não ter ativos individuais que encham tantos olhos, que você veja ali o nome dele. Sei lá, vai ter o Chay, que fez uma Série B muito legal pelo Botafogo em 2021, você vai ter o Bruno Barra, que é um ídolo do clube, talvez o melhor jogador da história do clube, assim, no que ele entregou em campo, no que conquistou e tal. Mas você não tem esse cara, mas é um time muito bom. Então fica mais evidente tudo aquilo que é uma deficiência no time do Vasco. E seguro dizer, falta aquele cara para atacar o espaço. O ataque do Vasco ele é muito limitado, ele é muito engessado. Tem sérios problemas de ocupação de espaço, de recomposição. Precisamos falar que Coutinho e o Payet não fizeram boas partidas hoje. A verdade é essa, a verdade é que deixaram muito a desejar, mas natural que não vão entregar tudo aquilo que se espera deles em todo o santo jogo, né? O próprio Carille falou isso na coletiva. O Payet jogou 90 minutos contra o Maricá no meio da semana, então já não teria, de repente, a condição e a disposição física de fazer um jogo incrível, né? O Coutinho até foi poupado, mas é aquilo, fisicamente ainda tem instabilidade. O jogo de hoje não conseguiu se impor fisicamente, sofreu muito. Verdade que também a marcação do Volta Redonda foi muito efetiva, bateu bastante também, acho que tem que ser dito isso aqui, mas definitivamente não passa batido essa partida muito abaixo deles. E é uma coisa que eu li do Bruno Murito, jornalista do Globo Esporte, fica um abraço para ele aí, um grande amigo.
no Twitter dele. Quando esses dois não jogam, o time do Vasco sofre. Não adianta nada, cara. Pode ter o time inteiro jogando bem. Se o Payet e o Coutinho não jogam bem, o time não funciona. Um dos dois tem que jogar bem. Isso é fato. Se nenhum dos dois joga bem, o time simplesmente não funciona. Agora o Vasco se prepara para no próximo dia 5, uma quarta-feira, enfrentar o Fluminense lá em Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Vão se aproximando os clássicos, o Vasco não teve nenhum até agora, vai ser o primeiro agora contra o Fluminense, fora do Rio de Janeiro, né? Uma coisa que eu não concordo, mas fica aí para outro dia esse debate. E vamos ver a primeira vez do Vasco enfrentando um rival. O Fluminense vem de derrota contra o Botafogo, que fez a sua primeira partida com o time principal, o Botafogo, então talvez passe um recado de que o Fluminense, assim como o Vasco, também não está pronto para a temporada, pode ser um adversário mais acessível, vencer pode ser um aumento no moral da equipe e do torcedor, e torcer que seja a guinada positiva. E só para não passar batido, né, torcida do Espírito Santo vai o Carille e o Coutinho. Assim, não vou nunca, querer ficar aqui fiscalizando, vai. Eu acho que cada um vai ao que bem entender, e quem bem entender, e pelo motivo que bem entender. Mas, assim, sempre fica aquele apelo, galera, faça a reflexão. A culpa é do Carille, o elenco foi ele que montou integralmente, ele não chegou e já não tinha o elenco aqui. Ele mesmo já não foi na coletiva, quase uma dezena de vezes falar que não tem o ponta que ataca o espaço, que não tem o jogador da característica que ele quer. O Coutinho, assim, eu não vou ficar passando pano se ele não joga bem, mas vai vaiar o cara. O cara é o problema do time, o problema do Vasco hoje é o Coutinho, um cara que participou ativamente dos bons resultados que a equipe teve no ano passado, que abriu mão de um salário enorme para estar aqui. Ah, nossa, pobrezinho dele, tá ganhando só um dinheiro que eu nunca vou ganhar na minha vida. Você sabe que ele teria mercado em outro clube, você sabe que ele poderia estar lá, ele escolheu vir para cá. Eu não vou ficar aqui também bancando o bom samaritano, não, ele é um pobre coitado. Não é, mas você vai ficar realmente batendo nesse cara, é o cara que você quer bater, tem tanto cara pra você bater no elenco, você quer bater justamente nele. Você não deveria bater em ninguém, na minha opinião. Mas tá bom, você quer bater em alguém, você quer bater no Coutinho, sei lá, é o que eu penso, né? Mas enfim, fico por aqui, forte abraço a quem viu até o final, tamo junto, valeu e até a próxima.